noite a todos e todas. Um vídeo infelizmente triste, né, para Magazine Crítico. Não gostaria de estar gravando esse vídeo, mas esse vídeo diz muito sobre o que foi a seleção brasileira de futebol masculino na última Copa, né, e a sua eliminação para a Noruega, né, mestre? A gente está aqui, já estava discutindo antes de gravar esse vídeo sobre as causas, né, e os possíveis efeitos também dessa eliminação. Então passo agora a bola para você, você que viu grandes seleções, a seleção de 70, mas também essa transformação no futebol brasileiro, né, mestre? Bom, boa noite a todos e todas. É isso mesmo, professor Magno. É com tristeza que a gente faz esse vídeo da Magazine Crítico falando de uma das coisas que o Brasil se destacou ao longo do mundo. O Brasil é a única seleção de futebol profissional que tem 5 Copas do Mundo. E o que trouxe essas 5 Copas do Mundo para a gente foi a criatividade, a técnica, a ousadia, o improviso do futebol brasileiro. O futebol brasileiro marca no mundo uma característica toda própria. E por que a gente vem desde 2002 sem conquistar um título? E, às vezes, até sem uma colocação honrosa dentro da própria Copa do Mundo, como foi desse ano, altamente vergonhosa. A explicação é clara. O Brasil deixa de ser Brasil. O Brasil rompe com a tradição do futebol brasileiro, que, como eu falei aqui no início, é pautada em cima da criatividade, do improviso, da ousadia. O Brasil começou a querer copiar a Europa. Isso é interessante porque acontece em vários segmentos, né, Magno? Sim, sim. Tem um ponto muito importante, né? Congelou, mestre? Então vou dar sequência aqui. Congelou um pouco, pode voltar. Os outros. E a gente copiou a Europa. Eu me lembro muito bem, numa entrevista do Pep Guardiola ao canal ESPN Brasil, que tem uns 5 anos ou 6. Por que o futebol brasileiro deixou de ganhar? O que disse o Pep Guardiola? Que vocês deixaram de ser Brasil e começaram a copiar a Europa. Então, esse é o principal motivo. Agora, tem outros motivos, né? Tenho certeza que você vai abordar. A presença marcante dos empresários. Movimenta muito dinheiro, muita grana. E isso tem influenciado. Outra coisa que eu vejo também. Ela é uma entidade privada, ela tinha que ser uma entidade estatal. Uma entidade que você, através do governo, escolhesse seus dirigentes. A influência de empresários. Queria a sua opinião agora sobre isso. Mestre, eu acho que tem alguns pontos importantes aqui, né, pessoal? Claro que a péssima colocação da seleção brasileira leva sempre a algumas reflexões. Acho que o primeiro ponto a se falar, basicamente, é a descaracterização do futebol brasileiro, como o Jorge já abordou aqui na sua fala, mas também não podemos nos esquecer, né, que, mestre, os resultados da seleção brasileira, ele também tem uma variação, ele também pode ser observado a longo prazo a partir do nosso fracasso na formação de jovens atletas. Eu tive algum canal estava fazendo uma comparação e eu parei para observar, desculpa, eu não recordo qual, para dar os créditos aqui, mas é nítido que nenhum jogador brasileiro do meio campo para frente, ou seja, com poder de decidir os jogos, chega em alto nível a partir dos 30 anos de idade. A gente tem que estudar a formação desse atleta, a profissionalização desses atletas, como ela está ocorrendo. E o nosso grande erro, de certa forma, foi tentar imitar a Europa sem antes fazer o que a Europa fez. Quando você fala de tática, a gente sempre tem uma combinação, né? Nós jogamos futsal. Futsal é o espaço mais curto. Isso é um problema.
as quadras de futsal não existem mais nos bairros. Hoje, são campos de grama sintética, aonde o aluno paga uma mensalidade para estar ali dentro daquela escolinha. Então, isso também é um problema grave. Mas, para quem vem do futsal, a análise tática do jogo ela é muito diferenciada, porque o campo é mais curto. Então, você aprende a tocar e passar, tocar e passar. Quando você vai fazer essa transição para o campo, você já tem uma noção muito melhor daquele drible mais curto, e nós imitamos a Europa. O problema de imitar a Europa é que nós não investimos na formação educacional desse atleta. Se você vai ensinar que o atleta ele é ponta, ele tem que recompor, ele tem que cumprir uma série de funções dentro do campo, ele não consegue fazer isso a partir da ausência de educação. E eu vou falar por que da ausência de educação. Por exemplo, coisa simples, corre na diagonal, fecha a diagonal, ele não vai entender. Então, acho que o fracasso da seleção brasileira é o resultado, né, da CBF, da péssima administração da CBF, mas principalmente também, como você falou brilhantemente, essa questão de muitos jovens atletas sair do Brasil, não tem mais essa característica da seleção brasileira. Eu sempre digo isso, perder ou ganhar faz parte do esporte, perder, ganhar, empatar. E o que me deixou, vou fazer uma comparação aqui, muito incomodado com a maneira que o Brasil perdeu foi entregar o jogo. O Brasil literalmente abriu mão de jogar e entregou o jogo para a Noruega. Uma hora, você com um atacante, o potencial que o Haaland tem, que ele precisa de uma oportunidade quase para fazer um gol, ele vai marcar um gol no jogo. Dificilmente ele vai passar um jogo em branco. A leitura de jogo dele é absurda. Só você vê o primeiro gol. Ele está para cabecear, um tiro, quase de perto, o Alisson não teve culpa nenhuma no gol, claro, mas isso é algo também que a gente precisa observar. Os nossos jogadores se entregaram, nossos jogadores não correram pelo Brasil, e acho muito provável que isso tenha a ver muito com a identificação dos nossos atletas. E, mestre, por último aqui, claro que é um vídeo mais curto, né, para a gente também não passar aqui de 10 minutos, hoje, tirando o Vinícius Júnior, o Rafinha, muitos jogadores brasileiros jogam em ligas muito inferiores ou em times muito menores, sem poder nenhuma de competição, sem poder nenhum de competitividade ao longo do ano. Isso não é comum, né? O nosso futebol foi marcado sempre por exportar jogadores para as principais ligas do mundo, espanhola, alemã, inglesa, mas times que tinham poder de competição, Arsenal, Chelsea, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, Juventus, e hoje não. Hoje muitos dos nossos atletas eles estão presentes em times inferiores dessas ligas. Então, acho que isso é uma combinação de fatores e a gente precisa, sim, rever o futebol brasileiro. E aguarde que, com certeza, nós faremos uma live a partir também, gente, de estudos. Também não dá para chegar aqui e falar assim, a culpa é essa, tem que melhorar isso, isso, isso. Não. A nossa observação sempre vai estar baseada em estudos, né, mestre? É importante isso que você falou agora no final, né? É que a gente não está aqui para encontrar culpado, não é caça às bruxas. A gente está aqui para avaliar o processo desses 20 e tantos anos de fracasso, onde você abordou muito bem. A saída de jogadores, basta ter euro ou dólar que você mobiliza a saída dos jogadores. Por quê? Porque eles vão atrás de vantagens financeiras. Mas acreditamos, né, a educação crítica, nós, como brasileiros, que o Brasil vai reformular isso, né? Nas derrotas a gente aprende, essa que é importante. Espero que nós tenhamos aprendido nessa derrota, que foi vexatória. Foi o que você colocou muito bem. O Brasil perdeu para o Brasil. Ele não perdeu para a Noruega, ele perdeu para o Brasil. Obrigado a todos, uma boa semana. Valeu, mestre, grande abraço.